fazer Enem e para a nossa revisão da prova do terceiro ano. Então, galera, essa questão é o seguinte: matemática financeira. Um certo tipo de aplicação a juros compostos duplica o capital em 2 meses. Dado da questão, raiz de 2, aproximadamente 1,4. O que se pede? Qual a taxa mensal de juros? Então, vamos para a solução. Então, a solução é a seguinte: como fala-se de juros compostos, então a letra A, o montante a juros compostos é calculado através dessa forma: capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, que é o que ele dá aqui, a taxa, o tempo, 2 meses. Então, eu vou tirar os dados. 2 meses. O que ele dá mais? Ele diz que esses juros duplica o capital. Então, o que é isso que duplica o capital? É o montante. Então, quando você, em 2 meses, for tirar esse montante aqui, esse montante é 2 vezes o capital. Então, na letra A, ele quer a taxa mensal, então ele quer o I, e representa-se a taxa. Então, isso aqui são os dados da questão. Então, vamos para a resolução. Portanto, o meu montante em 2 meses duplica o capital. Então, eu vou ter, no lugar de M, 2C, que vai ser igual a C, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao tempo, que é 2 meses. Tá aqui. Como eu tenho uma igualdade, que é uma equação, eu posso cancelar esse capital com esse capital. Então, eu vou ter que 2 vai ser igual a 1 mais o I elevado a 2. Como eu quero o I e ele está em um parênteses elevado a 2, eu vou ter que tirar esse 2 daqui. Em uma igualdade, para mim tirar esse 2, basta que eu eleve todo mundo a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 vai ser igual. Como é que é raiz quadrada de um termo elevado ao quadrado, eu posso cancelar isso aqui. Então, eu vou ter 1 mais a taxa. Então, subindo aqui, temos o seguinte: quem é a raiz quadrada de 2? Voltando ao dado da questão, é aproximadamente 1,14. Então, eu tenho que 1 mais a taxa, vai ser igual a raiz de 2, que é 1,4. Eu falei 14, né? Passando 1 para lá, então I é 1,4 menos 1. Então, a taxa é 0,4. Mas observe que isso aqui é um número decimal, eu quero em porcentagem. Transformar decimal em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, logo, a taxa é de 40%. Então, letra A, 40%. Vamos agora resolver a letra B. Em quantos meses a aplicação renderá 700% de juros? É a aplicação desse capital. Então, vamos fazer o seguinte: em quantos meses? O que ele quer agora aqui? Ele quer o tempo. Vamos tirar os dados da questão. Ele quer o tempo, em quantos meses a aplicação renderá 700% de juros. Para isso, vamos calcular o montante. Então, o montante, sempre repita a fórmula, é igual ao capital mais 1 mais I elevado ao tempo. Então, vamos calcular esse montante em 1 mês. Então, em 1 mês, esse montante vai ser o capital 1 mais a taxa, 700%. 700%, se você fizer aqui um dadozinho aqui, ó. Vamos escrever aqui, o pincel que presta. 700%. O que é 700%? É 700 sobre 100. 700 sobre 100, se você cortar aqui, é 7. Ok? Então, essa taxa aqui, que é de 700%, nada mais é do que o valor 7, elevado a 1. Eu estou calculando o montante dentro de um mês. Então, esse montante aqui,
para um mês, eu vou ter 7 mais 1, 8, elevado a 1, 8. 8 vezes C, 8C. Então, isso quer dizer que 700% de juro, o capital, ele vai ser multiplicado por 8. Então, o montante final vai ser 8 vezes o capital. Agora, nós vamos calcular em quanto tempo isso vai acontecer. Então, portanto, nós temos a mesma fórmula. O nosso montante nesse tempo todo vai ser 8 vezes o capital. Vai ser igual ao capital, multiplica 1 mais I, porque agora aqui, né, ó, eu não posso botar os 700% porque eu usei ele para um mês, elevado ao tempo. Então, aqui novamente, numa igualdade, eu posso cancelar os dois capitais. Então, eu vou ter o 8 que multiplica. Se você voltar para a alternativa, para a letra A, você vai ver que 1 mais I é igual a raiz quadrada de 2. Só você voltar para a letra A. Elevado a T, que é o que a gente quer. Ok? Então, o que eu ainda posso fazer ainda? 8 vai ser igual a raiz quadrada de 2. Voltando bem aqui para um dado importante. A raiz quadrada de 2 significa que a raiz de índice 2 de 2 elevado ao expoente 1. Isso aqui se escreve em forma de potência na base 2 da seguinte maneira. Você bota o 2 e vai escrever o expoente em forma de fração, porque aqui é uma radiciação. Então, você vai ter 1, que é esse cara aqui, dividido por 2, que é o índice do radical. Então, a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1 meio. Então, volte para cá. Eu vou ter 2 elevado a 1 meio elevado ao tempo. Como aqui eu tenho uma potência de base 2, eu vou escrever o 8 também na potência de base 2. Então, subindo aqui, o que é 8 na base 2? É a mesma coisa de 2 elevado a 3. 2 elevado a 1 meio elevado a T, potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 1 meio vezes T é a mesma coisa de T sobre 2. Moleza total isso aqui, né? Como eu tenho uma igualdade de duas potências com a mesma base, significa que eu vou ter 3 igual a T sobre 2. Uma igualdade, fazendo seu cruz credo, eu vou ter que o T vai ser igual a 3 vezes 2, 6. Então, esse valor de 700% vai ser em 6 meses.